1 Samuel, capítulo 13, do verso 19 ao 22. Ora, em toda Israel, terra de Israel, não havia ou não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus para si nem espada nem lança, pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho, que é uma espécie de ferramenta que cava a terra. Tinham, porém, limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Assim, no dia da peleja, não se achou nem espada e nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Somente nas mãos de Saul e Jonatas havia uma espada. Eu quero falar sobre mentoria e sobre modelagem. Mentoria e modelagem. Nós estamos falando de uma palavra que hoje em dia está em moda, está em voga, a palavra mentoria. Eu mesmo já fiz curso de mentoria, porque a ideia é que tenha um mentor para cada área, de respectiva a atuação da vida, né, dos negócios. Então, hoje nós temos mentores na área de saúde, nós temos mentores na área de informática, na área de empreendedorismo, nós temos mentores na área de gestão, de RH, enfim. E também temos mentores na área espiritual. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que mentoria é um dos pilares da sabedoria. E mentoria é um pilar milenar, bíblico, que Deus mesmo usou isso para a história da igreja, do povo, da nação de Israel, a história da igreja. Porque o que é um mentor? O mentor é aquele que nos aconselha, que nos dá direção, que nos dá destino. Amém? Então esse é o mentor. Hoje em dia, no mundo secular, no mundo corporativo, nós temos mentores garotos. Eu digo garoto porque eu tenho 57 anos, então garotos de 37, de 30, de 20 e poucos, sendo mentores. E na verdade o mentor é aquele que já chegou onde nós queremos chegar, que já teve a experiência ou está tendo experiências, que está à nossa frente, em muitos aspectos. Então, quando falamos de mentoria, estamos falando de alguém que tem a experiência para nos dar uma direção, para um destino que precisamos chegar. Amém? Então, sempre que Deus mencionou ou usou a mentoria na Bíblia, foi justamente para dar uma direção para o seu povo, para o seu líder, para alguém que está incumbido de uma tarefa. E nós estamos falando, ou de uma missão, né? Nós estamos falando sobre princípios. O nosso tema da nossa liderança, da CAFEL, que é Conferência Apostólica Fortaleza de Leões, nós estamos falando neste ano sobre liderando por princípios. E nós entendemos que não existe uma boa liderança se não tiver princípios. É natural que tenhamos princípios de ordem, de organização, princípios abençoados, princípios honrados, princípios espirituais. Ninguém consegue equilibrar uma família, edificar uma família, se não tiver bons princípios, né? Ninguém consegue ter um bom relacionamento, uma boa amizade, se não consolidar bons princípios. Ninguém consegue ter um ministério, uma fé, se não edificar bons princípios, se não seguir bons princípios na sua vida. Então é muito importante que nós entendamos esses valores, tá certo? Então nós vamos ver que um líder, ele é alguém que dá destino para uma geração, que dá destino para uma igreja, dá destino para um povo. Mas se ele não tiver alguém sobre a vida dele,
Então esse líder não tem muita autoridade. A pior coisa é as pessoas trabalharem independentes. E o texto que eu li é um texto que fala de uma metáfora, podemos usar como uma metáfora, onde diz que não havia ferreiros em Israel, porque os filisteus sequestraram todos os ferreiros que haviam em Israel. Portanto, levaram os ferreiros, consequentemente levaram as armas, não tinha arma. Só ficou algumas enxadas, alguns machados, e assim, ainda assim, eram ferramentas cegas, que não eram afiadas. E diz a Bíblia que ficou deixaram apenas uma lima para afiar, para amolar. Mas não havia ferreiros para construir novas ferramentas. Então, se terminasse ferramenta, se acabasse ferramenta, não havia quem fizesse. Tiraram todas as armas, as espadas, as lanças, foram removidas, né? Fala para o seu vizinho aí, diga assim: se não temos ferreiros, não temos espadas. Se não temos ferreiros, não temos ferramentas. Então, o que eu quero dizer para você, que o ferreiro aqui é um simbolismo, uma simbologia daqueles que nos mentoreiam e que nos modelam. O mentoreamento é uma modelagem. Então não tem como ser uma ferramenta se não temos quem nos trabalhe. Amém? Então os filisteus, que é uma figura do nosso inimigo, do nosso adversário, o que eles fizeram? Eles tiraram todos os ferreiros. Quem poderia construir uma arma? Quem poderia confeccionar uma nova ferramenta? E os tirou da nação. Se algum judeu, algum israelita precisava amolar a sua ferramenta, tinha que ir aos filisteus. Olha a estratégia do inimigo. E não tem sido diferente na nossa geração. Satanás tem trabalhado para tirar aqueles que podem trabalhar a nossa vida e nos preparar para sermos ferramentas úteis na casa de Deus. Você entendeu? Aqueles que podem afiar o nosso caráter, que podem trabalhar a nossa vida, o nosso ministério, que podem afiar o nosso temperamento, que podem afiar as nossas ações, são removidos. Então eu vejo que continuamos fazendo isso, ou vivendo isso, né? Qual é a finalidade dos ferreiros? Qual é a finalidade dos mentores, dos modeladores? Porque um ferreiro é o que modela, né? Ele modela uma ferramenta. É o ferreiro que dá forma numa ferramenta. E na sexta-feira nós falamos do processo da forja. Porque forja é modelar. Então todo mentor é um modelador. Todo mentor é alguém que nos modela. A igreja está num processo de modelagem. O cristão está num processo de modelagem constante. O líder está num processo constante de modelagem. Se o líder quer ser uma grande ferramenta nas mãos de Deus, nessa geração, ele precisa se deixar ser modelado. Amém? Só que quem vai te modelar, vai tratar com você. Quem vai te modelar, vai entrar na sua vida. Vai entrar nos seus valores que você defende, que você acredita, porque alguns dos valores que nós defendemos, muitas vezes, precisam ser remodelados. No reino de Deus é a mesma história. Deus te leva a conhecer a sua visão para você, para a igreja, para o reino. O líder precisa conhecer a visão de Deus para a sua geração, para o seu tempo, para o seu momento. Deus te leva a conhecer e entender a sua missão, porque você, com a visão, você sabe que você tem uma missão. Amém ou não? E com essa missão, você faz por onde
a coisa acontecer. Mas mais do que isso, você conhece a missão, você opera na missão, mas você também sabe que tem princípios e valores que você precisa defender e conhecer. Porque são os princípios e valores que irão moldar a sua vida e fazer com que você tenha disciplina e critérios em você. Entendeu? A pior coisa é uma pessoa indisciplinada. Quer ver uma pessoa cometer as maiores gafes da vida, os maiores erros e perder muita coisa? É a indisciplina. Então Deus nos disciplina através dos princípios e dos valores. E esses princípios nos moldam. Hoje nós temos muitos líderes que são indisciplinados, que não conhecem a sua visão nem a sua missão. E não tem princípios. Entende? Então qual é o nosso dever como líderes? Como homens e mulheres de Deus? Conhecer a nossa visão, conhecer a nossa missão, conhecer os valores e os princípios que o reino de Deus tem e funcionar neles. Isso se chama disciplina. E quando você está autodisciplinado, Deus começa a usar você de uma maneira extraordinária. Você entendeu? Então, os ferreiros aqui, na Bíblia, eles são usados como modeladores. Eles são os guias, eles são os mentores que nos dizem o que fazer, como fazer, mas eles nos modelam. Então Deus está nos usando nesse tempo para modelar a sua vida, modelar seu ministério, modelar seu caráter, modelar a visão de Deus em você, modelar a missão de Deus em você, modelar os princípios e os valores de Deus em você, para que você se torne um grande líder e uma pessoa de grandes efeitos e de grande relevância nesse mundo. Amém, queridos? Então, qual é a finalidade de um mentor na sua vida, de um modelador na sua vida? É potencializar o que você é, a tua capacidade, amém? Ele vai forjar você e potencializar você. Esse é o nosso dever como líderes, como mentores. Potencializar você, sabe o que é potencializar? É ativar a potência que está dentro de você. Mas é fundamental que o líder se deixe trabalhar. Amém? Por isso que tem mentores. O mentor está sempre à frente. Eu tenho um mentor na minha vida. E ele está muito à frente de mim. E ele só é mais velho, acho que 2 anos ou 3 anos do que eu. Mas em conhecimento, em competência, em vida com Deus, em princípios e valores, ele está há muitos anos na minha frente. Se eu quero ser, eu escrevo. Qualquer hora eu vou lançar meus livros. Mas ele já tem 20, 30, 40 livros, sei lá quantos. Você entendeu? Se eu prego sobre alguma coisa, ele está no ministério antes de mim. Então preste atenção no que eu quero dizer para você. Nós precisamos de modeladores sobre nós. Porque a finalidade de Satanás é tirar os ferreiros da nossa vida. Os filisteus tiraram os ferreiros de Israel. Israel ficou sem arma. A pior coisa é a igreja desarmada. É a igreja sem ferramentas preparadas, capacitadas, trabalhadas. A pior coisa, porque nós vamos trabalhar com líderes cegos. Você já tentou cortar alguma coisa com uma ferramenta cega? Hã?
Então os ferreiros são figuras desses mentores, desses discipuladores que estão sobre nós, que Deus coloca na nossa vida para nos tratar, para nos modelar. Porque Deus sabe que há um potencial dentro de nós, mas muitos de nós não somos usados porque não temos um modelador para potencializar a nossa vida. Já falei para você, o potencial é natural, está aí, mas precisa de alguém que ative. Então, um modelador, um mentor, é um ativador do nosso ministério, amém? Para quê? Para que a gente faça a obra de Deus com excelência, para que a gente faça a obra de Deus com honra, para que a gente faça a obra de Deus com esmero, com dedicação, com zelo, para que a gente faça a obra de Deus com amor, para que a gente faça a obra de Deus com perfeição. Não seremos perfeitos, mas procuraremos fazer o melhor, amém, queridos? Glória a Deus. Então vira para o seu vizinho e diga: Deus colocou mentores sobre nós. Deus colocou modeladores sobre nós. Então preste atenção, todo líder precisa de mentoria. Todo líder precisa de mentores, de conselheiros, que sejam experientes, que nos afiem, que nos preparem. Porque, como eu falei, a mentoria é uma ferramenta da sabedoria. Os sábios sempre tiveram mentores. Os insensatos, os tolos, se acham autossuficientes, acham que podem fazer sozinho. Mas o sábio diz: eu preciso de alguém sobre mim. Eu preciso de alguém a quem consultar. Amém? Por quê? Porque a mentoria é uma consultoria também, de conselhos, é uma prestação de contas. Nenhum líder deve ser independente. Nenhum líder pode ser sozinho. Nenhum líder pode se julgar melhor do que todo mundo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você for medir a sua vida, que você for colocar a sua vida como padrão, você mesmo ou outro, você vai errar. Por quê? Sempre vai ter alguém maior do que você, melhor do que você, mais experiente do que você, mais jovem do que você, mais inteligente do que você, mais experimentado do que você. Então, quando você coloca apenas os outros como grau de comparação, grau comparativo, você sempre vai perder. Agora, sempre que você colocar a sua vida no altar de Deus, e sempre dizendo: Senhor, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, coloca alguém na minha vida para me afiar. Coloca alguém na minha vida para aparar as minhas arestas, para que eu seja colocado e levado para a posição ou lugar que o Senhor tem para mim. Entende? Eu nunca esqueço da história de Pedro e da história de Paulo. Um dia o Senhor deu uma visão para Pedro, capítulo 10 de Atos, e ele viu uma figura como se fosse um lençol cheio de animais, dos animais que eram proibidos lá no livro de Levítico. Porco, os animais de pés fendidos, né? E vários outros. Aí o Senhor disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse assim: de forma nenhuma, Senhor, eu jamais vou comer uma coisa imunda. 3 vezes o lençol baixou e Deus falou: Pedro, mata e come. Não, não vou comer nada imundo. Bom, depois Tiago falou que ninguém pode chamar imundo aquilo que Deus fez. Então por que Pedro tinha? Porque lá no Levítico dizia que era imundo. Mas foi para um tempo. Não sei se você sabe, mas o porco para o judeu comer no deserto, eles estavam em deserto naquela época. É uma comida muito forte. Havia muitos germes. Poderia causar uma doença e o povo ia morrer.
Então, tudo que Deus fez foi num aspecto de beneficiar a saúde do próprio povo. Mas o Pedro interpretou dizendo, não, é imundo para todos os tempos. Só que ali era uma figura, o Senhor estava dizendo, olha, o que você chama de imundo são os gentios. Mas a mentalidade do Pedro, formatada em valores, não conseguiu conceber a ideia da mudança, da transformação. Aí Deus faz o quê? Pega o Pedro e diz, você vai ser secundário. Pegou o Paulo, cara perseguidor da igreja, matador de crentes. Mas o que aconteceu com Paulo? Paulo tinha uma mente aberta, Paulo era um poliglota, falava vários idiomas, era um exímio conhecedor da lei, cresceu aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores sábios e mestres da lei, da situação, da ocasião. E Deus deu a tarefa, a missão ao Paulo de levar o evangelho para os gregos, que era o berço da sabedoria de então. Você está entendendo? A tua preparação vai te levar para alguém. Paulo tinha um mentor que era Gamaliel, que o ensinou, que o instruiu, que o trabalhou. E teve uma hora que Deus disse, eu vou pegar esse cara, ele está apto, ele quer. Então Deus sempre vai colocar alguém na sua vida, na minha vida, para nos burilar, para nos trabalhar. Agora, como vamos corresponder? Entende? É isso que faz a diferença no mentoreamento. Então, todo líder precisa ser mentoreado, trabalhado, modelado, para que ele cresça. Amém? E o líder precisa ter o mentor a quem prestar contas. Você entendeu? Se você não tem a quem prestar contas, então, com certeza você não vai ser uma pessoa, sabe, qualificada por Deus. Nós precisamos de alguém a quem prestarmos contas. Da nossa vida, do nosso ministério, amém? Nós não podemos ter a síndrome do lobo solitário. Sabe qual é a síndrome do lobo solitário? É aquele tipo de líder que acha que pode fazer tudo sozinho. É o Rambo, que destrói um exército sozinho, não precisa de ajuda de ninguém. Ou o Braddock, da minha época. Ainda bem que o Braddock se converteu. Era o cara que resolvia tudo sozinho. Mas nós temos líderes que têm a síndrome do lobo solitário. Só que no reino de Deus não cabe o lobo solitário, amém? No reino de Deus é parceria. No reino de Deus é companheirismo. No reino de Deus trabalhamos juntos, aprendemos com alguém, com quem sabe mais do que nós. Nós temos que ter um espírito humilde para nos submeter a quem pode nos ensinar e nos disciplinar. Amém? Glória a Deus. Então fala para o seu vizinho, diga, temos que nos imunizar contra a síndrome do lobo solitário. Primeira Crônicas 10, 13 e 14. Quero ler 2 versículos. O texto diz, Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor através do profeta. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino de Saul para Davi, filho de Jessé. Não sei se você sabe, mas Saul cometeu suicídio. Essa foi a morte de Saul. Ele estava ferido quando os filisteus o atacou seu exército, matou seus filhos, mataram seus filhos e deixaram o rei ferido. E ele chama o seu servo, o seu moço, e diz,
pega a tua lança e atira contra mim, me mata, para que eles não me peguem, esses incircuncisos, e façam barbaridades comigo. Mas o rapaz disse, eu não vou fazer isso, o Senhor é o rei, não posso tocar no ungido do Senhor. Então a Bíblia diz que Saul pegou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Então ele se matou, ele se suicidou. Esse foi o fim de Saul, e o texto está dizendo exatamente isso. Foi um sujeito que foi independente, foi um sujeito que não quis submeter sua vida a ninguém. Então o princípio da mentoria é um princípio bíblico e de sabedoria. A Bíblia diz aqui, por ser tão independente, ele foi consultar uma médium, uma pessoa que tinha um espírito maligno, um demônio na sua vida, era um espírito de adivinhação, porque ele deixou de consultar a Deus através do profeta. Você entendeu? O perigo de sermos independentes. Então, todo líder que não se permite trabalhar no mentoreamento, numa modelagem, ele vai para uma zona de perigo espiritual, de perigo ministerial. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é tirar o líder de circulação. Entende? Então nós precisamos pensar nisso, amém? Os planos de um líder devem ser vistos por mentores. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Então preste atenção. A ideia do mentoreamento é nos dar orientação, nos dar conselho, nos dar consultoria, para dizer o rumo que temos que seguir. Lembra que eu falei para você? Você chega na empresa, você vai conhecer a visão da empresa, a missão da empresa, os princípios e os valores da empresa e botar em prática, agir. Você entendeu? Se você chega no reino de Deus, é a mesma história. É a mesma história. Você chega na igreja, é a mesma história. Você precisa conhecer a visão do reino, a visão do evangelho, a visão bíblica, conhecer a sua missão como igreja, como ministro, como ministério, como líder, e conhecer os princípios e os valores que você precisa viver no reino, botá-los em prática, funcionar neles, amém? O líder deve ter ouvido aberto para o aprendizado. O líder precisa ter ouvido aberto para o aprendizado. Olha o que diz Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Olha que coisa tremenda. Ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então o líder precisa ter um ouvido para aprender, ouvir conselhos, ouvir direção, amém? Diga para o seu vizinho aí, diga: um ouvido surdo para o aprendizado é a evidência de uma mente fechada. Repita de novo. Fala aí. Esqueceu, né? Diga: um ouvido surdo para o aprendizado é a evidência de uma mente fechada. Então, queridos, o líder precisa ter a mente aberta para entender e aceitar, amém? Quem quer um ferreiro na sua vida aqui, levante sua mão. Glória a Deus. Você precisa de um ferreiro na sua vida, né? Alguém com quem você compartilha suas dores, suas lutas, suas tentações. Todo líder é tentado. Sabe por que muitos líderes caem em determinadas armadilhas? Porque não tem para quem confessar as suas tentações.
Aí, acaba. Estava conversando com 3 pastores. E eles me falaram a mesma coisa. Eles disseram, o papo começou aí sobre igreja e tal, daqui a pouco um fez a pergunta, vem cá, quanto tempo faz que você não faz mais gabinete na sua igreja? Que não te procuram? Antigamente as pessoas iam para o gabinete, pastor, falar das suas fraquezas, falar das suas lutas. Elas não vão mais. Aí eu penso, será que os pastores deixaram de ser confiáveis? Ou nós nos tornamos autossuficientes e fechados demais para dizer, eu não preciso de ninguém na minha vida? Mas são justamente esse tipo de comportamento que leva as pessoas à queda, ao fracasso espiritual, à falência espiritual. Entende? As pessoas desviam. Por não ter o coração aberto, às vezes só avisa na hora de romper. Por que não abriu o coração quando um pensamento chegou ruim, se instalou? Você está entendendo? Por que não abriu a vida? Falou, olha, eu estou sendo tentado, eu estou passando por isso, está acontecendo isso comigo. Aí, quando a tragédia chega, é porque já não tinha mais outra saída. Foi o Saul. Aí o cara foi consultar uma médium, que vê através dos mortos, acho que é quiromancia, se não me engano, é o nome, quiromancia. Vai consultar mortos. Obrigado. É necromancia. Mas tem quiromancia também, que é um capeta desses aí qualquer. Mas é necromancia. Quem é que vai consultar mortos para decidir o seu destino? Quem é que vai consultar mortos para decidir o destino de vivos? Você entendeu? Tem algumas coisas que eu não considero muito. Eu falo, não tem muita lógica consultar um morto sobre a minha vida. É que nem eu já ouvi na rua. Hoje ainda pode falar muito dessas coisas. Vamos falar. O espírito de Maria Mulambo, faço você prosperar. Peraí. Maria Mulambo é um mendigo, é um espírito de miséria. A miséria vai prosperar alguém? É a mesma coisa que a santa dos olhos da cegueira. Como pode ser protetora se é cega? São as coisas que não dá para entender. E o salmista disse: torne-se semelhantes a eles. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem mãos, não apalpam, tem pés, mas não andam, tem garganta, mas som nenhum sai da sua garganta. O que eu estou dizendo para você? Que é hora da gente conhecer os princípios e os valores, a missão e a visão que Deus nos deu. Amém? E o reino vai ganhar. Então, líderes, em nome de Jesus,
Fuja da tentação, da independência, do lobo solitário, da síndrome do lobo solitário. Fuja da autossuficiência. Fuja de não ter um mentor sobre a sua vida, não ter um modelador para você. Os modeladores são usados por Deus para te levantar, afiar você. Você é uma ferramenta, amém? E uma arma muito poderosa nas mãos de Deus. Fica de pé, vamos orar. Oh Jesus, põe a mão no seu coração, fecha seus olhos.